Olá, tudo bem? Na aula passada nós começamos a falar sobre as causas e os rumos, os caminhos que levaram o mundo para a Primeira Guerra Mundial. No vídeo de hoje nós vamos avançar neste conteúdo e vamos finalizar então a Primeira Guerra Mundial. Bom, como nós vimos, apesar da Belle Époque, da áurea dos progressos tecnológicos, das expectativas de um futuro próspero, ainda assim havia um clima de tensão que permeava toda a Europa. O assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, vítima de um atentado em Sarajevo, foi determinante para iniciar os conflitos. Os acontecimentos que sucederam então esse fatídico dia de 28 de junho de 1914 fluíram velozmente para a declaração de guerra entre a Áustria-Hungria e a Sérvia primeiramente, resultando depois em uma espécie de efeito dominó que engoliu os demais estados. Nós devemos entender que a região balcânica, que era o barril de pólvora da Europa, anos antes do início da Primeira Guerra Mundial, e desde o fim do século XIX, territórios como Bulgária, Romênia, Macedônia, Sérvia ou até a Bósnia e Herzegovina passaram por uma série de conflitos relacionados com a luta pelas suas próprias independências. Contudo, não houve um processo de pacificação na região. Pelo contrário, países com interesses similares ou com inimigos em comum começaram a estabelecer alianças militares secretas. Aguardava-se uma guerra de qualquer forma para enterrar décadas de conflitos. Assim, o atentado em Sarajevo colocou e ganhou muito mais destaque e proporções do que era esperado, resultando aí em um dos maiores conflitos bélicos de todos os tempos. Dentro das disputas na região balcânica, a Bósnia e Herzegovina, cuja capital é Sarajevo, foi incorporada oficialmente ao Império Austríaco em 1910. Movimentos nacionalistas, como aqueles citados no vídeo anterior, muitos aí até de cunho radical, não aprovaram a medida, pois lutavam pela região e pela autonomia da região. Em 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, inspetor-geral de todas as forças armadas do Império Austríaco e herdeiro do trono de seu tio, Francisco José, visitaria então Sarajevo. Ele iria coordenar manobras militares do Império. Os sérvios e os bósnios, ambos de origem eslava, interpretaram essas manobras como uma provocação de demonstração de força dos austríacos. Ao cumprir a agenda de atividades em Sarajevo, Francisco Ferdinando atravessou a cidade em carro aberto. Seguros de que tudo estava sob controle, ficaram chocados quando a comitiva foi alvo de ataques de conspiradores recrutados pela organização nacionalista sérvia, chamada de Mão Negra. Um dos integrantes, o jovem Gavrilo Princip, ele pegou a sua pistola e atirou contra o arquiduque e a sua esposa, a duquesa Sofia Chotek. Ele acabou os matando. Como resultado deste atentado, o Império Austríaco declarou guerra à Sérvia, ainda que não houvesse nenhuma prova da ligação direta do ataque dos rebeldes sérvios com o governo. E aí ocorreu um efeito dominó. Juntamente ao Império Austro-Húngaro, somaram-se a Alemanha e o Império Turco-Otomano. A Sérvia, ocupada por uma grande parte da população de eslavos, compostas por eslavos, contou então com o apoio russo, aproveitando-se de um tratado secreto firmado ali com eles. Com a participação russa, a presença inglesa e francesa veio na sequência, consequência de uma diplomacia de tratados secretos de cooperação. Quando o conflito foi declarado, havia uma indisfarçável ideia de otimismo de que a vitória seria obtida rapidamente. Era uma guerra que daria finalmente o fim para todas as outras guerras. No entanto, o que se seguiu foi o contrário. A paz, que se acreditava como breve, dava lugar então ao início de um longo e conturbado período. Para a gente entender esse descompasso entre a expectativa e a realidade, é preciso retomar dois fatores importantes. Primeiro, a guerra era mundial porque os estados participantes se enfrentavam pelo domínio de áreas de influência global. Tratava-se de um interesse imperialista, como dito no vídeo anterior, com o intuito de englobar mercados e fontes de matérias-primas da África, Ásia e América Latina. E
E o segundo motivo é a Primeira Guerra Mundial tem como marco a chegada da tecnologia ao meio bélico. Avanços provenientes da Revolução Industrial, do auge da Segunda Revolução Industrial. Essa informação é importante porque ajuda a explicar por que a destruição vista nesse evento foi uma terrível novidade. A Grande Guerra pode ser dividida em 3 fases: a Guerra de Movimento, a Guerra de Trincheiras e o Ano das Reviravoltas como terceira fase. Essa terceira e última também é chamada de a Nova Guerra de Movimento. A chamada Guerra de Movimento durou de agosto a dezembro de 1914. Foi marcada por rápidos deslocamentos de tropas com o intuito de se posicionarem estrategicamente e se prepararem para o conflito de um modo geral. Logo, no início de agosto, os britânicos realizaram patrulhas e bloqueios muito eficientes no Mar do Norte. A Batalha do Marne foi um importante conflito desse período inicial da guerra. A rixa entre a Alemanha e a França pelo território da Alsácia-Lorena persistia e fez com que a França, que já aguardava ansiosa uma revanche, ela também estaria preparada para um avanço das tropas alemãs. Quando esse avanço ocorreu, em agosto de 14, a França já se preparava para conter o exército alemão. Por muito pouco, o esforço do exército alemão não levou o conflito para dentro de Paris. O trabalho conjunto de ingleses e franceses, em setembro de 14, conseguiu provocar com muito custo o recuo alemão, em um esforço monumental que valeu a permanência da França na guerra. Ao mesmo tempo em que era considerado um milagre pelos franceses, a Batalha do Marne também foi a que pôs fim à possibilidade de uma guerra rápida, curta. A guerra poderia ter acabado ali com a Batalha de Marne. O avanço alemão para a França era rápido, o transporte das tropas em trens garantiu a agilidade, a superioridade bélica e a disciplina do exército alemão também contribuíram para este avanço veloz. Os alemães chegaram a poucos quilômetros de Paris. Numa tentativa desesperada para prover a defesa da cidade, as altas patentes do exército francês solicitaram que todos os táxis ficassem a serviço do exército. Sim, táxis, levando os soldados então até o campo de batalha, até o fronte na Batalha de Marne, para conter a frente alemã ali. Apesar da pequena vitória inicial francesa, as forças armadas alemãs ainda eram as melhores em munição, treinamento e disciplina. Exemplo disso foram os avanços das tropas alemãs sobre os russos do outro lado do fronte na Batalha de Tannenberg, impondo ao Império Russo no leste europeu derrotas irreparáveis. No mar, apesar da superioridade britânica, reinava um certo equilíbrio entre as marinhas. Ainda no final do ano, podia-se contar vitórias navais para ambos os lados. Afinal, os submarinos alemães provocaram muito terror e provaram ser um pesadelo para o almirantado britânico. Ao final do primeiro ano de conflito, ficou evidente que os governos precisariam encontrar uma maneira de garantir o abastecimento interno para a população civil e a produção de munição para dar continuidade à guerra, diante da inevitável durabilidade deste confronto. Com a derrota alemã no Marne, que liquidou a possibilidade de vitória rápida, uma nova tática militar entrou em cena: o ataque e a defesa pelas trincheiras. Essa nova condição de guerra encerrou a fase dos deslocamentos velozes no lado ocidental, nos campos de batalha na França e na Bélgica, dando fim então à Guerra de Movimento. Começava agora a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, agora com um modelo exaustivo e aterrador, que vai perdurar até o final da guerra em 1918 praticamente, chamada de Guerra de Trincheiras. Como você viu no começo deste capítulo, deste conteúdo, as trincheiras eram linhas de defesa com valas cavadas de frente para o inimigo, buscando manter a posição conquistada. Elas eram guarnecidas por cercas de arame farpados, sacos de areia, compondo uma proteção maior ainda para os soldados que estavam mantendo aquela defesa. A partir delas, os comandantes então davam as ordens de avanço sobre o inimigo. Uma velha e conhecida tática de ataque. Além das péssimas condições de vida dos soldados que eram mantidos nessas trincheiras, a exaustão psicológica e emocional era um sério problema.
Todo o esforço físico e a coragem desses soldados encontravam seu limite com a novidade das metralhadoras que abatiam os soldados aos milhares. Até chegar ao outro lado, caso chegassem, os soldados também se deparavam com minas terrestres, linhas de arame farpado que acabavam por impedir o seu avanço. A morte era quase sempre certa. Os anos de 1914 e 1915 já haviam se mostrado incrivelmente violentos. Contudo, o pior ainda estava por vir. O ano de 1916 trouxe as duas batalhas mais sangrentas de toda a Primeira Guerra. Nesse ano ocorreram empreitadas importantes para ambos os lados, como o ataque alemão na região fortificada de Verdun e também o ataque coordenado franco-britânico na região do rio Somme, ambas em territórios franceses. Embora a vitória militar ficasse cada vez mais distante considerando o tamanho dos gastos e dos desgastes de todos os envolvidos, outros 2 terríveis anos de luta ainda estavam por vir. Quase 2 anos e meio de carnificina conseguiram trazer o realismo da crueldade da guerra que faltara anteriormente. Em 1917, as potências centrais já se encontravam à beira da exaustão. Faltavam-lhes condições, uma vez que o fluxo naval estava vedado para equiparar forças com os inimigos, porque sua produção também chegara ao limite. Os integrantes da Entente contavam cada vez mais com o apoio, ainda não militar, dos Estados Unidos, com fornecimento de armas, produtos industrializados, mantimentos de modo geral. Em contrapartida, o desgaste dos soldados gerou uma onda de motins, revoltas nas trincheiras da Entente. Houve movimentos insurgentes entre soldados franceses, por exemplo, caracterizados por indisciplina, greves, rebeliões, e só eram superadas apenas mediante o uso de muita repressão. De grande intensidade, as revoltas também ocorreram, principalmente entre as tropas localizadas na França. Contudo, também dentro do Império Russo, a situação se tornou desesperadora ante ali a situação econômica, o caos econômico que se afligia. Numa tentativa desesperada de motivar a tropa, o próprio imperador, o czar Nicolau II, foi em direção ao fronte. A situação interna na Rússia chegara ao limite. O esforço de todos era gigante, era total, mas na Rússia especialmente não havia ali como aumentar mais esse esforço. Os preços subiram, a comida chegava então a faltar nas prateleiras e a fome era intensa entre os camponeses. Em março de 1917 estoura a Revolução Russa. Os acordos com os aliados obrigavam o país a continuar na guerra para obter qualquer vantagem. No entanto, em novembro, a revolução interna radicalizou o território russo e derrubou o governo provisório. Já havia tempo que os soldados largavam as suas armas e abandonavam os postos. Oficiais eram executados pelos subordinados que voltavam para casa e muitos faziam o retorno por conta própria. O governo bolchevique, comandado por Vladimir Lenin, decidiu então pela saída da guerra, assinando o Tratado de Brest-Litovsk em 1918 com os alemães. Já do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o presidente Woodrow Wilson, ele tentava manter a neutralidade estadunidense na guerra. A mudança no comportamento norte-americano teve 2 motivos principais. Vamos lá. Em janeiro de 1917, os britânicos interceptaram um telegrama enviado pelo chanceler alemão Arthur Zimmermann aos embaixadores de seu país em Washington e na Cidade do México. Uma vez decodificada essa mensagem, ficou claro que os alemães pretendiam incitar os mexicanos para um ataque aos Estados Unidos, com o intuito de reconquistar os seus antigos territórios perdidos aos estadunidenses na então Guerra Mexicano-Americana de 1846 até ali 1848. Como segundo fator importante para a mobilização da opinião pública em favor da guerra, a declaração alemã de guerra submarina irrestrita, feita em janeiro de 1917, selava o destino dos Estados Unidos na guerra. Entre fevereiro e março, 8 navios norte-americanos foram abatidos, afundados.
A soma desses fatores resultou na declaração de guerra dos Estados Unidos à Alemanha em 6 de abril de 1917. Um grande alívio para os países da Entente. As forças das potências centrais, cuja essência residia na Alemanha, encontravam-se esgotadas pelo esforço e entram então em colapso. Apesar da saída russa, a entrada dos norte-americanos conseguiu desgastar seus antagonistas. Ali, a partir de então, agindo conjuntamente, o fim do conflito passou a ser uma questão de tempo. Com as revoltas internas, escassez de recursos e diante de um grande número de deserções, os turcos otomanos chegaram então ao seu limite em junho de 1918. Já os austríacos não se viram então menos assolados. Internamente, o império estava caótico. A morte do imperador Francisco José, em novembro de 16, rompia com o último elo de coesão existente entre Áustria e Hungria num único império. A monarquia dupla entre Áustria e Hungria entrava então numa crise. As pressões dos sérvios, franceses e italianos colaboraram ainda para aumentar essas tensões e no dia 3 de novembro de 1918 o Império Austro-Húngaro se rende. Sozinho, no exército alemão, a situação também se complicava com a exaustão dos eventos e a morte dos melhores soldados. A deserção crescia. Lembrando que deserção é o ato de abandonar as suas linhas, a sua frente de combate, o seu próprio exército. Além delas e dos motins, tomava corpo um movimento revolucionário de tendência socialista dentro da própria Alemanha. O governo se dividiu. Enquanto alguns segmentos militares desejavam o prolongamento da guerra, outros temiam o pior. O Kaiser, ou imperador, esperava uma resposta militar que jamais chegou, jamais viria. Pressionado, acabou deixando o país para o exílio na Holanda. Uma vez neutralizada a ala militar, ainda partidária da continuação da guerra, a Alemanha se rendeu em 11 de novembro de 1918. Assim se encerrava o conflito mais sangrento da história até aquele momento. O conflito causou profundas transformações no mundo. Segundo algumas estimativas, aproximadamente 10 milhões de pessoas foram mortas, sem contar feridos, reféns e prisioneiros em consequência desta guerra. Paralelamente, os prejuízos econômicos trazidos aos países envolvidos foram enormes. Cerca de 1/3 das riquezas acumuladas pela Inglaterra e pela França foram perdidas com a Primeira Guerra. O parque industrial europeu foi quase reduzido pela metade e as terras produtivas sofreram uma queda de 30%. A Europa deixava de ser então um grande símbolo de prosperidade capitalista, atolada em dívidas e com uma grande desvalorização de suas moedas. Essa conjuntura será responsável por elevar os Estados Unidos à condição de grande potência. Apesar de também ter sofrido com um significativo número de mortos e gastos, os Estados Unidos tiveram suas compensações. Em 1919, o país triplicou as suas exportações em comparação ao ano de 1913 e a renda nacional atingiu um valor 2 vezes maior. Ao mesmo tempo, outras nações que não se envolveram diretamente no confronto também ganharam com a Primeira Guerra Mundial. Os países não industrializados ampliaram as exportações de gêneros agrícolas e matéria-prima. Além disso, a retração econômica europeia serviu para que algumas dessas nações, como o Brasil, por exemplo, pudessem ampliar as suas atividades industriais, deixando de lado a sua forte dependência econômica para com aquele continente. No Oriente, o Japão lucrou com um domínio sobre os mercados do Pacífico e no aumento de sua produção de algodão e aço. No plano político, a Europa começou a sofrer uma verdadeira crise de valores. Em meio a desilusões de um continente destruído, aumentaram-se rivalidades e tensões. Os tratados que deram fim à Primeira Guerra provocaram um sentimento de ódio e revanche que, algumas décadas mais tarde, preparariam o terreno para uma nova guerra mundial. No início de 1918, o presidente americano Woodrow Wilson havia proposto um conjunto de diretrizes, chamado de os 14 pontos de Wilson.
Seu objetivo era propor um acordo de paz para evitar novos conflitos, mas de maneira que não punissem severamente os países derrotados. O acordo também buscava dar fim aos acordos diplomáticos secretos, redução de exércitos para um número mínimo que garantisse a segurança nacional, impactando diretamente a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, além da retirada das tropas dos territórios dos países pertencentes à Entente e reconhecimento territorial de algumas demandas. Contudo, o espírito de construção de uma paz entre todos não foi partilhado pelos demais países vencedores. Os 14 pontos foram vistos como brandos demais em relação às punições aos países da aliança, por acharem que a proposta não punia adequadamente. Acabaram recusando, então, todas elas. Com o intuito punitivo, a Conferência da Paz de Paris, ironicamente falando, ela foi inaugurada em 1919. No entanto, muitos delegados selaram a paz com a Alemanha com a assinatura do Tratado de Versalhes. O documento estabelecia as novas fronteiras alemãs, o retorno da região da Alsácia-Lorena para a França, além de conceder às diversas outras regiões o direito de decidir em plebiscito a sua permanência ou não sob a tutela germânica. No âmbito extra-europeu, a administração das colônias alemãs, então, ficou submetida ao controle internacional. Este tratado determinou, então, o desarmamento completo do Estado alemão, que manteve apenas o direito de possuir um exército profissional de 100 mil homens, além do pagamento de pesadas reparações e indenizações de guerra, uma indenização em função das perdas sofridas pelos aliados. Vale lembrar que, assim como os demais países participantes da guerra, a Alemanha também estava quebrada. A agressividade deste tratado, do Tratado de Versalhes, trouxe mágoas profundas na Alemanha, que se reergueria mais tarde em um conflito ainda pior. Além do Tratado de Versalhes, outros tratados foram firmados no período. Vamos ver cada um deles. Um tratado foi conhecido como Tratado de Saint-Germain, em 1919. Ele vai selar a paz com a Áustria e estabeleceu, entre algumas condições, que ela reconhecia a independência da Hungria. Finalmente, então, ocorreria a separação, além de nascer em Tchecoslováquia e Iugoslávia. Era o fim do Império Austro-Húngaro. Outro tratado foi o Tratado de Neuilly. Ele foi feito também em 1919 e assinado ali com a Bulgária. Estabelecia como se regulariam seus interesses junto à região balcânica, especialmente no recém-fundado reino da Iugoslávia. Outro tratado foi o Tratado de Trianon, em 1920. Assinado com a Hungria, organizava então as fronteiras deste novo país, recentemente separado da Áustria. Outro tratado, o Tratado de Sèvres, foi então assinado em 1920 com o Império Turco-Otomano. Ele vai impor a perda de seus territórios no Oriente Médio para a França, nascendo assim então o Líbano e a Síria, e a Inglaterra então com a região da Palestina e a formação do Iraque. No contexto final da guerra, em 1919, criou-se a Liga das Nações, destinada a ser uma organização internacional que almejava a preservação da paz e a resolução dos conflitos internacionais por meio da mediação e do arbitrariamento, um embrião da ONU. Não precisa dizer que ela irá falhar miseravelmente. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como o mundo será conduzido para a Segunda Guerra Mundial. Até a próxima!